Olá a todos, que a paz de Jesus esteja presente em cada coração, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Que o nosso lar seja abençoado sempre com a paz tão necessária para nós. No nosso encontro de hoje, nós vamos ver do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. O poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Essa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 17, e versículos 14 a 19. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer, quando duvidamos de nós mesmos. Mas então, é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. Olhem só, essa fé que transporta montanhas, ele deixa claro, Kardec deixa claro aqui, que é somente no sentido moral, que devemos entender essas palavras. Jesus falava muito nesse sentido, figurado, no sentido figurado, para passar ali as mensagens, para passar a moral do que ele queria realmente ensinar. Então essas palavras devem ser entendidas no sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Neste caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente, num e noutro caso. Ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas,
tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma da luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova da fraqueza e da falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem Ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Vejam que é interessante, né? Toda vez que lemos o título desse capítulo, A Fé que Transporta Montanhas, nos induz a pensar em coisas materiais, né? Montanhas mesmo, material, aquela montanha que nós vemos aí, né, na matéria. Mas ele deixa claro aqui que devemos aplicar esse ensinamento, o poder da fé, nas nossas coisas morais, no combate às nossas tendências ainda difíceis, às nossas dificuldades, porque é muito mais difícil você combater ali uma tendência que está muito enraizada em nós, em nosso espírito, e gostamos dela muitas vezes, né, daquele sentimento, mesmo sabendo que seja um sentimento difícil, podemos gostar daquilo. Nosso orgulho, nossa vaidade, nossos ciúmes, nossa inveja, tudo isso. Podemos gostar desses sentimentos e para combatê-los temos que ter fé, temos que aplicar ali o poder da fé nessas condições que ele nos diz, né? Que Kardec e nessa passagem de Mateus também é dita. A humildade aliada à perseverança, né? A calma, a paciência, tudo isso que é aplicado juntamente com a certeza da conquista, a segurança que temos que ter naquela fé. Ele diz aqui também que aquele que tem a fé ainda de uma maneira insegura substitui a calma pela violência. Muitas vezes quer conquistar as coisas através da violência. E não é assim, não foi isso que Jesus nos ensinou. A violência jamais vai nos trazer algum benefício, seja ele em qualquer atividade aí da nossa vida. É a falta de confiança, né, que nos leva aí a essa aplicação da violência. Então, é justamente ao contrário, é a paciência, é a ação direta ali do magnetismo que ele fala,
ação magnética que temos com a certeza que cultivamos da fé, as nossas ações, elas transmitem ali uma vibração diferente, quando fazemos as coisas com certeza, com a esperança de que realmente aquilo vai ser conquistado. Demore o tempo que for, demore o tempo que for necessário, porque todas as nossas conquistas morais, elas são demoradas, mas de uma maneira, de uma vez conquistadas, elas são conquistadas, elas não nos deixam mais, elas fazem parte da nossa conquista espiritual. Então elas farão parte do nosso repertório até o infinito. Por isso que muitas vezes são demoradas para conquistar, né? As virtudes normalmente são demoradas para que o espírito conquiste, mas que uma vez conquistado ele perdura pela eternidade. Então, era esse hoje o tema das nossas reflexões, que possamos entender a nossa fé, ter uma fé raciocinada, como nos diz o Evangelho, nos diz Kardec, para podermos entender e construindo aos poucos dessa fé que jamais será abalada onde estivermos, em todas as nossas situações, em todos os nossos momentos da nossa vida. Ela jamais será, uma vez conquistada, ela jamais será abalada. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma boa semana.